Certo. Então, a Lígia me convidou para poder falar a respeito de uma temática que eu pesquisei dentro do meu mestrado, né? Eu sou médico, mas dentro da faculdade de medicina eu decidi participar de um programa de arte relacionado ao palhaço, né? Então, a palhaçoterapia ficou famosa por causa lá do Patch Adams da vida, né? E a gente fundou um grupo lá na Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, e esse grupo ele completou, na época em que eu estava fazendo o mestrado, 10 anos. Então eu decidi fazer um grande arremate, um coroamento do nosso trabalho, em que a gente se esmerou para construir e tudo mais. O meu objetivo, às vezes o pessoal, quando vão fazer esse tipo de ciência, eles caem muito em cima para tentar resultados, né? É um tipo de perspectiva que a gente tem dentro da nossa sociedade, dentro dessa cultura ocidental, né? Que é dominada por um certo tipo de ciência, que a coisa só é válida se ela mostrar resultados, né? E no entanto, graças a Deus que a gente não adere a isso com tanta radicalidade. Então, o meu objetivo não era mostrar os resultados, as crianças que conseguimos tirar do hospital por causa da intervenção da palhaçoterapia, né? Não necessariamente algo se torna importante porque a gente tem a eficácia e a eficiência sempre colado nela. O meu grande interesse era saber a essência do que vinha sendo todo esse processo, né? A essência do que vinha sendo todo esse processo de jovens estudantes de medicina, e não só de medicina, mas de psicologia, enfermagem, fisioterapia, né? Eles todos congregados num só pensamento, numa só atitude, que era se esforçar para tentar levar um pouco de alegria para dentro do hospital, né? Então, e aí eu queria saber como é que isso se deu, como é que estava isso acontecendo dentro do coração deles. O que é que eles entendiam como sendo identidade grupal, né? Quais eram os objetivos primordiais, né? E eu até construí um título que seria o título do meu futuro artigo que eu deverei lançar, se Deus quiser, em algum dia. Que seria Ponte entre Risos. Só que o Szinho é entre parênteses, para fazer o trocadilho com rios, né? Ponte entre rios. Como esse processo de construir uma arte dentro do hospital, de levar esse gosto pela arte, ele pode provocar ponte entre as pessoas, né? Então, os risos como sendo pontes, o palhaço como provocando essa ponte, como quebrando fronteiras e tudo mais. E na minha caminhada de pesquisa, eu fui descobrindo coisas que me satisfizeram, assim, né? E que foram descobertas fenomenais. Por exemplo, vamos lá. Uma das primeiras descobertas que eu tive, primeiro de tudo que você perceba a singularidade de um projeto desse, né? Eu acho que é importante a gente entender onde a gente está situado. A faculdade de medicina é uma faculdade densa, árida. Geralmente, quando uma pessoa entra dentro de uma faculdade dessa, ela tende a abandonar tudo o que tinha acontecido antes na vida dela para se dedicar só para aquilo, né? Inclusive, isso foi o que aconteceu comigo. Eu fazia evangelização infantil, participava de juventude, fazia teatro. Praticamente o meu final de semana era consumido todo dentro da casa espírita. Mas aí eu comecei a me dar mal na faculdade, aí eu tive que abandonar tudo para me dedicar única e exclusivamente para a faculdade. O interessante é que eu percebi que isso não foi boa coisa, né? Eu comecei a perceber que essa energia que eu tinha destinada à evangelização, religiosidade, espiritualidade e arte, quando eu fechei esse canal, entendendo que essas energias poderiam ser canalizadas para a medicina e tudo mais, não deu certo. Eu me senti um cara amputado, né? Eu fiquei tão sequioso dessa parte que eu amputei, que eu acabei desaguando de novo mais lá na frente dentro desse projeto. Então toda essa energia estava, né, retesada, represada, né? E eu tive que conduzi-la, canalizá-la de novo para um projeto que envolvesse arte, que acabou envolvendo espiritualidade também. Acho que daqui para o final da minha fala eu devo provar para vocês que essa arte também é espiritualidade em certo sentido, né? Então, é uma faculdade densa, uma faculdade árida, pesada, e que as pessoas geralmente se abandonam. E, no entanto, é de se admirar, é um certo espanto, porque quando a gente criou esse projeto, várias pessoas ficaram interessadas, né? Muitas. E a procura ainda hoje por um projeto como esse é uma procura
muito forte, né? E inclusive apaixonada. Quando a gente abre, geralmente quando a gente faz a seleção, ela tem 2 fases. Na primeira fase eles escrevem a redação, antes da redação a gente chama para uma conversa aberta, uma roda de conversas. Mas vai muita gente, 30 pessoas, 40, 50, e dos vários cursos, né? Quando você vai para uma liga de neuroanatomia, vai 10, 15. Quer dizer, você percebe que por aí você já lança uma perspectiva. É algo que não sou eu que sinto falta, né? Existe uma falta, uma ausência, uma carência, parece que generalizada dentro da própria faculdade. Quando esse projeto foi lançado, o diretor do hospital abraçou, né? O departamento materno-infantil ficou muito feliz por alguém ter essa iniciativa de estar fazendo esse projeto por lá. Então, é um projeto que acabou sendo muito querido e, na verdade, é um dos projetos mais antigos atualmente na faculdade. Um deles é o PROSAF, que é o Programa de Saúde da Família. As pessoas vão lá para o Dendê e aí fazem uma atividade com a comunidade. O outro projeto era um projeto de teatro, mas aí ele faleceu, infelizmente, estão tentando resgatar. E o outro era o nosso, né? Segundo ponto que a gente tem que entender, o segundo ponto interessante de entender. Ciência, na atual conjuntura que a gente está, na atual conjuntura da gente, no atual momento, né, não se mistura com arte. Não estou dizendo que não é misturável, né? Não estou dizendo que não é miscível, né? Estou dizendo que no momento não tem como. Não tem. As pessoas não conseguem enxergar um espírito que, ao mesmo tempo, ele consiga se dedicar para a criação, para a poesia, né? Para os voos do imaginário, né? Quer dizer, adepto ao sensível, sensível ao que é belo, né? Então, um espírito que esteja direcionado para isso, ao mesmo tempo, parece que não consegue coincidir em algo que seja objetivo, né? Cujas verdades sejam pautadas em muita objetividade, em muita certeza, em muito gabarito. O cirurgião ele não pode errar uma artéria porque pode matar o paciente. Um psiquiatra ele não pode complicar muito a dose ou misturar remédios que não sejam bem, que interajam bem, porque isso pode fazer mal ao paciente, né? Então, o que a gente entende hoje como ciência, ela não dialoga com a arte, né? Se vocês devem conhecer, talvez seja um pouco de senso comum, quando Hipócrates, né, o pai da medicina, lá na Grécia Antiga, ele falava que medicina era ciência e arte, tem uma confusão muito grande. Todo mundo usa isso como sendo um estandarte, uma coisa maravilhosa. Mas quando Hipócrates disse isso na Grécia Antiga, ele não tinha a concepção de arte da arte que a gente entende hoje, né? Era uma coisa completamente diferente. Para ele, arte era a mesma coisa de um conhecimento que se passa de geração para geração dentro de uma escola de artesãos, por exemplo, né? Quer dizer, é uma técnica. A arte, para aquela Grécia, era técnica. Por exemplo, o escultor, para a Grécia Antiga, não era considerado como um artista. Ele era considerado como sendo um sapateiro, né? Porque ele tinha toda uma técnica para fazer aquela arte e tudo mais. Tanto é que eles nem eram considerados... Quando um escultor fazia uma arte de um deus, eles veneravam a estátua, porque eles eram politeístas e eles tinham esse tipo de adoração. Mas os escultores não ligavam a mínima, ele não fez mais nada do que a obrigação, né? Era o contrário, por exemplo, de um poeta. Aí, da Grécia Antiga, a gente já pode tirar isso. Mas quando Hipócrates ele falou ciência e arte, ele não pensava em poeta. O poeta, na Grécia Antiga, eles consideravam que era o intermediário dos deuses. Havia um processo de criação, de transcendência na poesia, né? Quando um poeta falava, parecia, inclusive tem uma palavra grega para isso. O poeta, ele falava entusiasmado, né? Um poeta, aqueles nossos repentistas, né? Então eles falavam com entusiasmo. Em grego, a palavra entusiasmos significa algo que penetra na pessoa. Quer dizer, é uma manifestação mediúnica. Quando um poeta fala, ou um sacerdote de Apolo, enfim, ele está sendo possuído por uma transcendência. É um médium. O próprio Platão defendia que o poeta era um médium, só que nas palavras dele. Um dos argumentos que Platão utilizava era: o poeta não consegue entender a própria poesia tão bem quanto a gente consegue. Os filósofos entendiam profundamente as poesias, a elite, a aristocracia, e os poetas não tinham aquela envergadura de compreensão. E o Platão pegava e dizia: não deve, porque não foi ele que escreveu. Na verdade, ele foi intuído, né? O próprio Platão falava isso daí, né? Então, esse tipo de arte
que está mais ligado com a poesia e que, a partir da Idade Moderna, ficou cada vez mais patente, que é a arte da criação, a arte da busca pelo belo, do desejo do belo, da estética. Isso daí não era da medicina, né? Nunca foi da medicina. Hoje tenta-se resgatar e estamos num processo exacerbado de esforço, muito suor, para tentar saber como essas duas coisas podem se dar as mãos. Como é que pode se dar as mãos? Mas ainda assim, ainda é muito preconceito. O médico que talvez se dedique à arte, ele geralmente fica esquizofrenizado no sentido de minha mente se cindiu ao meio. Eu sou um na arte e sou outro na medicina. Mas a arte dentro da medicina é algo que não consegue se encaixar, né? E eu mesmo sofri isso quando eu estava na faculdade. Embora eu tivesse criado o projeto junto com grandes amigos, sem os quais eu não poderia ter ido para frente, porque realmente foram grandes pessoas. Embora eu tivesse criado o projeto, a dedicação que eu entregava para esse projeto não me ajudava a ser melhor estudante de medicina, porque é outra episteme, né? É outra forma de ver a vida. Né? Quando você está ali se dedicando para o palhaço, olha, só para vocês terem uma ideia, vamos pensar um pouco em pedagogia. Né? É uma pedagogia parecida como que nós temos, mas que a gente está num colóquio até mais gostoso. Se vocês quiserem parar para perguntar ou fazer considerações, fique à vontade. Mas ainda na faculdade de medicina e durante todo o nosso processo de formação, como é que a gente é educado? Existe sempre uma pessoa que está aqui, numa posição de superioridade, de conhecimento, tudo bem. E existem alunos que estão em fileiras, todas melhores direcionadas para um foco que está aqui na frente. Os corpos desses alunos estão parados, né? Estão completamente parados. A única coisa que deve estar em grande movimento e atenção e foco é olho, cérebro e mãos, para copiar. Né? Das partes do corpo que a gente utiliza dentro de uma sala de aula, só tem 3. É olhos, por causa disso cérebro, porque tem toda a função cognitiva, e mãos, só isso. O resto tudo tem que estar parado, né? Quando eu me dediquei para tentar descobrir até onde o palhaço ia, logo de início a gente não fez nenhuma teoria. As primeiras coisas foram, vamos lá pessoal, se alongar. Então, era a utilização do corpo todo o tempo. Correr, pular, saltar. O objetivo que o treinador de palhaços dizia para a gente era que a gente tinha que despertar movimentos que estavam adormecidos durante toda a nossa vida. Era necessário a gente tirar as mecanizações do nosso dia a dia que foram cravadas no nosso corpo. Por quê? Porque para eu ser palhaço, eu teria que deixar vir um personagem que precisava de toda a liberdade do meu corpo para acontecer. E daí tirar o riso, e daí tirar a surpresa, né? E toda essa alegria. Né? Então perceba que desde o início da nossa formação de palhaço até o final, cara, a gente sentou muito pouco para conversar. Teve uma vez, lá no meio da jornada, que a gente sentou ali e conversou um pouco sobre Platão, Nietzsche e tudo mais, mas a maior parte do nosso treinamento foi pulando, correndo, dançando, brincadeiras de criança, brincadeiras de roda. E a gente foi percebendo que dessa forma o espírito também aprende, né? O espírito aprende demais. Logo no começo das oficinas de palhaço era interessante porque ele pedia para a gente ficar pulando corda. E aí tinha estudantes de medicina que, pasmem, nunca tinham pulado corda da vida. Nunca tinham pulado corda na vida. E aí a gente tinha que não só pular corda, mas fazer trabalho de grupo. Se eu pular e você errar, a gente tem que começar tudo de novo. Então tem um bocado de lições que iam acontecendo ao redor da corda, que se a gente simplesmente tivesse sentado e dizer assim, vamos lá pessoal, vamos formar espírito de grupo. O que é o espírito de grupo? Quer dizer, ficar fazendo definições e tentando colocar isso em frases não ia dar certo. No final, todo mundo já estava aprendendo a pular corda, num ritmo, aprendemos jogo de grupo, aprendemos o que eu tenho... Deixa, né? Na hora que ele passar, eu tenho que ir. É a deixa que o corpo tem que dar para mim. E a gente foi percebendo todas essas singularidades que iam construindo na gente um corpo aprendiz, um corpo brincante, um corpo que está destinado a brincar com outras pessoas. Né? Porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia com o quanto isso é importante. Quando eu estou lá dentro da enfermaria,
né, e eu estou brincando com a criança, a gente formula um universo paralelo que está completamente imbricado na realidade dele. Por exemplo, a seringa é a seringa que enfia na veia para poder receber o remédio, mas ele transforma ela em foguete, né? A seringa é a mesma seringa da realidade nua e crua e dolorosa dele, que tem que devolver ele a cura, né? É o objetivo. Mas ele transforma ela em foguete, né? Só que quando ele me sugere que essa seringa é um foguete, geralmente a criança ela não fica fazendo formulações e me dando definições do que está acontecendo. A criança, ela me mostra, tá vendo isso? Na hora que ele faz isso, tá vendo isso? Se eu não entrar dentro do jogo da surpresa dele, a brincadeira já vai morrendo por ali. Quer dizer, ó, tá vendo isso? Interessante. Quer dizer, o corpo dele me sugere uma informação. Ele está me dando uma surpresa e eu tenho que ficar surpreso. Vocês devem fazer aí com os filhos de vocês, né? Eu tenho um filhozinho pequeno, aí ele chega e diz assim, cadê o verde? Ele é completamente corporal, né? Ele não pergunta, por favor, papai, onde está o verde? Não é ele. Cadê o verde? Aí eu, não sei. Eu entro dentro da dança dele, né? Porque ele pede isso, né? Se ele me dá um susto, oh, meu Deus, ai, o que aconteceu? Né? Então, essa comunicação que tem dentro do universo brincante, que a gente vê muito dentro do universo da criança, é muito mais corporal do que conceitual, né? Teórico e tudo mais, né? Então, é preciso entrar dentro desse mundo do corpo, né? E na faculdade de medicina, para aprender a medicina, a gente geralmente atende ao mundo do teórico, né? Ao mundo do teórico, constantemente, o livro e tal, saber quais são as definições, os protocolos, os algoritmos e tudo mais. Então, perceba, são dois mundos completamente diferentes. Tem um autor, a Ângela não gosta que eu cite ele, né? Mas eu cito porque ele é muito famoso dentro da faculdade, dentro do universo da nossa filosofia. A Ângela, que é a nossa orientadora, que preza que a gente fique resgatando os autores espiritualistas, não gosto de citar ele porque ele é um dos principais responsáveis para a gente saber ou entender que no nosso universo de hoje, Deus parece estar morto, né? Que é o Nietzsche. O Nietzsche ele diz assim, Deus morreu, só que ele faz toda uma análise a respeito disso. Só que o Nietzsche ele descreve um tipo de pensamento da realidade que eu achei muito interessante para explicar isso para vocês, né? Ele diz que a realidade ela é realmente um conjunto de forças e que basicamente ela se divide em duas. Uma é força ativa e outra é força reativa. As forças ativas são as forças de criação. O grande exemplo é a arte e a poesia, né? As forças reativas são as forças que reagem contra a natureza, tentando destruí-la a fim de fazer com que surja uma coisa melhor. O grande exemplo é a ciência, percebe? Quando eu, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem característico para vocês. Pronto, eu estava lá numa roda de conversa com uma amiga e ela teimou comigo que café faz mal para enxaqueca, né? Eu estava dentro de um universo científico, então eu estava discutindo ela como se eu fosse cientista. Eu disse para ela, não, cafeína é muito bom para enxaqueca, inclusive tem remédio junto com cafeína. E ela, mas quando eu tomo café, aí piora. Talvez você não tenha tomando a dose suficiente. E aí depois eu fui procurar um artigo para mostrar para ela que por A mais B a cafeína fazia bem para enxaqueca. Qual é o meu objetivo? Destruir ela. Eu estou reagindo contra a verdade que ela está me dizendo, buscando construir uma verdade que seja maior do que dela, né? Então a ciência geralmente tem isso, né? É o discurso contra o supersticioso. Quando um cientista diz assim, isso é superstição, o que é que ele quer dizer? Não vale, isso daí tem que ser destruído. Estou reagindo contra isso. Na arte isso não acontece. Na arte, às vezes tem uma competiçãozinha, né? Ah, eu quero ser melhor com você, desafio, mas veja, por exemplo, o exemplo do nosso repente. O repente é um desafio que o cara fica tocando na viola, tentando fazer uma poesia melhor do que a do outro. Mas no final o que a gente tem? Uma grande obra. Ninguém venceu ninguém. Você construiu uma música fantástica em que cada vez que o indivíduo tentava destruir o outro, só fazia somar a beleza, né? Quando os repentistas se garantem muito. Então, isso é o grande ícone da arte. A arte, ela busca construir sem tentar destruir o outro. E mesmo quando tenta, ela constrói, na verdade, uma beleza junto com o outro, né? Então,
Mas a ciência não, né? A ciência tem isso. E aí o Nietzsche dizia que para que o indivíduo, dentro do mesmo corpo, conseguisse ser o mestre de forças ativas e forças reativas, ele tinha que ser um gigante. Né? E já dando essa ideia de que é difícil, né? Você tem que ter, não sei, uma força sobre-humana, né? Então, talvez um primeiro ponto que a gente tenha que ver é o seguinte, né? Acho que, inclusive, dentro do nosso próprio ser, até que ponto na minha vida eu estou sendo mais reativo do que ativo? Estou tentando destruir mais as pessoas do que criar junto com elas, né? E a Ângela já traz isso pra gente. Ela tem, por mais que ela não sabe disso, mas ela está perfeitamente enquadrada dentro da forma do Nietzsche de pensar. A Ângela é uma pessoa que ela pensa muito de forma ativa. Quer dizer, ela sempre me diz, quando eu pego e estou construindo um pensamento, ela me diz assim, eu digo, então é isso, e não isso. Aí ela, não, Alan, para ser isso, não significa que você tem que destruir essa outra coisa. Por exemplo, quando eu estava analisando dentro do hospital, eu dizia, então, o médico, ele buscando a cura, ele talvez esteja prejudicando o paciente. E o palhaço, buscando fazer com que o paciente sinta aquela alegria, talvez esteja ajudando mais do que o médico. Eu estou tentando construir uma verdade destruindo outra. Ela disse, não, o médico está buscando a cura e o palhaço a alegria, porque as duas coisas têm que ser imissíveis. Né? Quer dizer, a visão ativa de arte dela as coisas têm que coexistir e as duas juntas vão fazer uma autoria de uma obra ainda mais bela. Né? Eu acho interessante, assim, isso Kardec não deixou claro dentro das nossas obras espíritas, mas, então, assim, tudo que a gente, acho que é importante a gente ter essa ressalva. Tudo que a gente encontra em obras póstumas, é interessante para a gente conhecer o homem Kardec, mas admirar ainda mais ele porque ele não colocou certas coisas que tem nas obras póstumas como ponto de princípio doutrinário, né? Que às vezes gera até polêmica, mas era um homem do seu tempo e tudo mais. Em obras póstumas, tinha uma vidente que quando olhou para Kardec disse, você tem a tiara espiritual, né? Você vai ser o papa de um movimento espiritualista e tudo mais. Ele disse que realmente, naquela época ele acreditava que não, mas mais na frente a coisa se concretizou. Só que ele disse que uma das coisas que ela tinha errado era que ele era um cara da poesia, que ele ia espalhar muita poesia pelo mundo, né? Ele disse que não, que ele sempre preferiu mais o discurso lógico, concatenado, do que a poesia, porque a poesia ela dava muito margens para erro e falsas interpretações. Percebe? Então ele também tinha esse pensamento de que existe uma certa, na ciência que eu estou tentando fundar, lembra que em O que é o Espiritismo, Kardec define o Espiritismo como ciência, né? Nem era como doutrina. Ali no começo, ele estava eivado, ele estava possuído por todo o espírito científico da época. Ele tinha acabado de sair de escolas de magnetismo que eram estudados em grandes sociedades científicas na época, né? O mesmerismo. Então, na hora que ele viu o espiritismo e começou a perceber que aquilo dali era uma grande matéria-prima para descobrir todo um mundo novo, ele disse, o espiritismo é uma ciência que estuda a relação dos seres vivos com aqueles que já se passaram, então entre os encarnados e desencarnados. Com o tempo você vai percebendo o pensamento de Kardec se modificando, buscando a moral, começando a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, depois entrando nas questões da Bíblia, né? E no final da vida dele, em 1868, ele vai falar a grande polêmica que é, o Espiritismo é religião ou não? No final das contas, eu acho que ele diz que sim, mas porque ele deixa a coisa meio dúbia, né? Se religião você pensar assim, assim, assado, quer dizer que é a grande união das pessoas, a assembleia, sim, então ele é religião. Então, assim, esse é um ponto, né? Então, eu já falei para vocês de um ponto muito importante que é, se eu estou querendo construir ponte entre pessoas, eu tenho que ter cuidado com eu ser muito reativo, né? Na verdade, talvez um bom ponto é criarmos juntos. O outro ponto é o seguinte, geralmente a gente esquece que a gente tem corpo e que os nossos corpos estão dialogando. Eu falei isso para vocês. Então, esse é um princípio que eu aprendi que é muito importante para desenvolver isso. Os nossos corpos dialogam, né? E como a gente é criado dentro de uma cultura, somos criados dentro de uma cultura que aprendeu a ver muito o espírito, isso não é só porque a gente é cristão, não. Toda a nossa cultura é criada
para ver muito o espírito, né? Desde Descartes, que fundou toda a nossa ciência. Descartes ele colocava como sendo existia duas naturezas, né? Existia a res cogitans e a res era a coisa pensante e a coisa extensa, res extensa. A coisa pensante era a fundamental, que era o espírito que se debruçava sobre a matéria e tentava desenvolvê-la, né? Desde sempre, até desde Platão, né? Platão, que foi precursor do espiritismo. Ele dizia que o mundo das ideias era o original, aqui era uma cópia. Então, sempre a matéria ela foi mais ou menos vilipendiada, colocada de lado, colocada de escanteio, sensível, né? Mas tem uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que eu descobri há muito pouco tempo, mas eu queria compartilhar porque eu acho isso assim, fundamental. Os materialistas, portanto, aqueles que se dedicam ao estudo só da matéria e do corpo e, portanto, elevam muito mais a matéria do que o espírito, né? E eu poderia até falar um pouco mais, os sensualistas, né? Aqueles que consideram que nós temos só sensações e sentimentos, que, na verdade, essa questão de espírito é uma balela, é uma falácia, né? Os sensualistas, eles incriminaram o cristianismo de ser uma doutrina que rejeita a matéria, a carne e o sensível, né? Portanto, a matéria, a carne e o sensível não importa para o cristianismo. Eles fizeram um grande mal de hoje nós só sermos espírito. Esse povo que não liga para a carne, para o sensível, para o prazer, portanto para a alegria também que é dado pela matéria, né? Só que isso é uma interpretação completamente equivocada, né? Aí deixa eu compartilhar com vocês o que é que existe dentro da teologia oficial. Não estou falando nem da espírita, não. Chego já na espírita. O que é que existe dentro da teologia oficial sobre isso? Isso eu tive que pesquisar porque no primeiro texto que eu lancei para a minha banca, eu fazia exatamente essa dualidade. Espírito é isso, matéria é aquilo. Espírito é isso, é matéria é aquilo. Espírito é a dualidade, a separação. Um é melhor do que o outro, né? O binarismo. E uma das pessoas da minha banca disse assim, que era a Lígia Valesca. É a Lídia, né? Pronto. Ela disse assim, Alan, você está binarizando. Você está binarizando. Hoje em dia, a gente não olha mais com essa dualidade, essa coisa de desafio, de luta entre espírito e corpo. Não tem como você ver isso. E aí eu fui atrás exatamente desse conhecimento outro, né? Eu encontrei dentro do próprio seio do cristianismo que a gente já tinha, na verdade, era uma grande união. Deixa eu só mostrar para vocês. Primeiro eu vou falar da teologia cristã, essa oficial de onde a gente veio, né? Que era o significado filosófico e teológico da ressurreição de Jesus, da ressurreição, quer dizer, Jesus ele voltar à vida depois de 3 dias falecido, crucificado, das piores formas possíveis, ele voltar à vida e se apresentar para as pessoas em espírito e carne, significa que o espírito salva a carne. Nesse momento da ressurreição, o Espírito Divino que se encarnou ali, ele salvou a carne e mostrou para as pessoas que ela já não era mais pecado. Até então, na história dos hebreus e dos judeus, carne era sinônimo de pecado, concupiscência, né? Desprezo e tudo mais. Quando Jesus vem e mostra esse fenômeno que gerou toda a religião cristã, né? Paulo dizia, se Jesus não tiver ressurgido da morte, tudo que a gente faz é vão, comamos e bebamos, né? Tudo que a gente fez é vão. Então, pois não, Jesus ressuscitou. Teologicamente, isso significa que o Espírito Divino redimiu a carne dos pecados que ela vinha trazendo, né? Lavou a carne dos pecados. Portanto, as pessoas já podem se amar novamente e se amar de forma apaixonada, né? Só que sempre seguindo o caminho de Deus, né? Então, tem essa questão. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tenho um exemplo muito particular quando eu olho isso. Todas as doutrinas de salvação que vinham até agora, as doutrinas de sabedoria, quando elas tentavam te mostrar uma sabedoria, elas mostravam de forma impessoal. O amor sempre foi considerado de forma pessoal. Por exemplo, quando uma pessoa, na idade da Grécia Antiga, numa escola muito importante chamada dos estoicos, ela queria te convencer que você não precisava temer a morte, né?
não precisava ter esse medo, essa angústia, eles diziam, olha o argumento deles, é porque quando você morrer, você vai participar do universo, portanto você já é eterno. Só que esse tipo de salvação é uma salvação que é como se fosse o velho panteísmo que o Kardec critica, é uma gota no oceano, você se perde. O objetivo deles era tentar passar para os discípulos essa noção de serenidade, que é, você vai se perder na eternidade. Por quê? Porque você já é eterno, já faz parte da eternidade. Mas aí eles tentavam, ao mesmo tempo, por consequência, te convencer de que a tua individualidade não importa. O teu eu, ele é de pouca importância. E mais, que porque o eu, tanto o meu quanto o seu, não tem importância, a individualidade não é uma coisa interessante, né? Ela, na verdade, é uma ilusão, um devaneio da consciência, você não pode se apegar às pessoas. Se apegar às pessoas é, por definição, sofrer, porque elas são mortais. E fazer com que as pessoas se apeguem a mim é, por definição, sofrer, porque elas são mortais. Você tem que se apegar à verdade do universo, que é impessoal, que é um grande oceano. Portanto, aí a gente chega na serenidade. Quando Jesus ele vem trazendo essa ressurreição e a ideia de imortalidade, ele não salva só a carne, ou na ideia da carne, ele salva a ideia da salvação da individualidade. Exemplo prosaico. Minha mãe, quando meu pai faleceu, né, obviamente todos os anos, todos os dias temos saudades dele, né? Quando meu pai faleceu, minha mãe chegava para mim e dizia assim, queria ver seu pai de volta. Aí eu dava aquele queixo do perispírito moldável, né? Aí a senhora queria que ele voltasse todo bonitão, já não mais velho, não careca. Aí ela, não. Eu queria a mesma carequinha, as mesmas manchas de 60 anos que ele tinha, a mesma perda da elasticidade. Eu queria ele, do jeito que ele estava tendo. O que é que ela expressa nessa fala? Ela expressa que ela amava ele com todos os acidentes que ele tinha, com a história, toda a história dele. Portanto, com tudo aquilo que deixou ele um indivíduo singular, individual. É ele, e não é outro. É ele, com toda a história que eu amo ele, ali, ó, com toda a história dele. Né? E quando ela começa a me descrever isso, ela está descrevendo características da carne. Só que é o quê? As características do indivíduo. Né? Então, o cristianismo, nessa teologia, ele salva a noção de indivíduo. É o que Kardec diz no começo do Livro dos Espíritos, pessoal. Existem dois tipos de espiritualismo. Um espiritualismo que é o dos estoicos, que acredita que existe uma transcendência do ser após a morte, mas que não é uma ideia muito vaga. É o ser, né? O ser é tudo, o todo. Claro que o todo sobrevive. Na hora que morre, você tem uma certa transcendência. Mas a ideia que Kardec veio defender, inclusive, já colocando isso bem claro na introdução do Livro dos Espíritos, é que o espiritismo, se diferenciava destas outras doutrinas espiritualistas porque a alma era algo palpável, era algo bem claro, bem definido, não era um fantasma, não tinha, né, contornos esmaecidos. A alma, o espírito, tem uma forma, o indivíduo sobrevive, a história dele sobrevive. Até quando a gente morre, a gente muda a nossa concepção de ser, as nossas ideias? Não. A gente morre e continua o mesmo. E vai continuar a caminhada, evoluindo e tudo mais. Então, a ideia teológica de a ressurreição de Jesus, ela salva não só a carne, mas a individualidade, no Espiritismo, é perfeitamente traduzível por a nossa imortalidade da alma continua salvando o indivíduo, que é o mais importante. Quando Jesus chega para mim, quando o Deus que Jesus veio pregar, ele chegou para mim, ele chegou também já mostrando isso que ele ia coroar na ressurreição dele. Ele ia mostrando que o amor que nós temos que ter a partir de então uns pelos outros tem que ser sim o amor individual, o amor por aquela pessoa, por aquele ente, respeitando a história que ele tem, o sujeito. Essa noção de sujeito, indivíduo, essa pessoa que está aqui do meu lado, que eu consigo tocar, quem colocou na nossa cabeça foi o cristianismo. E tem muitas fontes mostrando isso. Por exemplo, um antropólogo chamado Mauss, né?
Ele dizia claramente, a noção de pessoa não foi inventada por outra pessoa, foi por Cristo, né? Essa noção do quanto eu tenho que amar essa pessoa que está ao meu lado e tudo mais, a tal ponto de eu ter que me sacrificar por ela. Então, por exemplo, quando uma mãe ela faz de tudo para ter o seu filho salvo, ele entra nas drogas e ela pode dar até a vida dela para tentar fazer com que ele não morra por causa disso, ela está fazendo um tipo de coisa que já foi feita há 2000 anos atrás. É uma pessoa que sai do seu conforto e entra dentro do sacrifício para salvar uma pessoa, em particular, individual. Ela está seguindo o exemplo de Cristo. Ela quer salvar aquele indivíduo. Porque, por exemplo, olha que interessante. Tinha uma escola na Grécia que se chamava do pirronismo. Eles eram completamente céticos. Tudo pode ser questionado. Para eles, sabedoria era eu não ligar para as pessoas de tal modo que essa questão de salvação era uma besteira, né? Conta-se, são anedotas filosóficas, que o Pirro, que foi o cara que fundou essa escola, ele passou num rio e viu o mestre dele se afogando. O mestre dele estava se afogando. Ele dizia, afogar-se é uma ilusão, meu mestre é uma ilusão, e até o sentimento que eu tenho de compaixão para com ele deve ser uma ilusão. Portanto, deixa acontecer. Saiu e deixava o mestre morrer, né? Quer dizer, é um outro tipo de sabedoria, uma outra forma de ver a vida. A sabedoria que faz com que a gente tenha a noção de exaltar o indivíduo e morrer por ele, se dedicar por ele, né? Da minha vida por alguém em especial, não é por uma sociedade, não é por uma civilização, é por você. Essa noção é cristã. Nenhuma outra civilização teve essa noção. Os budistas são contra o eu. O eu é uma ilusão, né? Você chegar no nirvana é você entender que o seu eu não existe, mas sim um todo universal, né? É uma visão parecida com as dos estoicos, né? E olha o que é que quando a gente vai para os palhaços, né? Olha como essa visão, na minha tese eu defendi que existe uma espiritualidade dentro dessa visão, né? Olha como é interessante. O que é que esses meninos fazem, né? Meninos e meninas das mais diversas profissões. Eles dedicam o tempo deles, sacrificam horas de estudo, geralmente é na hora do almoço que eles visitam, eles sacrificam o tempo, hora de estudo, hora em que eles podiam estar estudando, até mesmo às vezes notas boas, como eu sacrifiquei, né? Para se dedicar às crianças. Só que quando elas vão para as crianças, olha o tipo de palhaço que até o tipo de palhaço confere. Quando eles vão para as crianças, não é um show de palhaçaria que eles fazem em cima do palco. Até isso tem essa singularidade. Eu chego aqui em cima do palco e eu dou como se fosse um stand-up comedy do Fábio Porchat, né? Eu não vejo quem é a plateia, não me importo quem está ali, eu só quero saber se eu consigo extrair riso deles, né? Esse tipo de palhaço que vai para o hospital é um palhaço que até pode fazer um showzinho, mas que termina num jogo, com uma criança em particular, né? Tem uma história dos Doutores da Alegria, que eles estavam fazendo aquela velha brincadeira, rato, meu querido rato, né? Que o ratinho fica tentando namorar com todo mundo, até queria namorar com a lua, com a parede, aí cada uma dizia que eles não eram fortes o suficientes, porque tinha uma pessoa que podia demolir, né? Ou destruir. Até que ele chega na ratinha. E aí a ratinha... Então eles encenaram essa poesia, essa canção, na frente de uma criança. Aí eram eles e a criança, né? Olha como é completamente diferente de um teatro em que tem uma plateia, né? Aí a criança chegou no momento e disse assim, eu posso brincar com o rato? E eles não tinham preparados para isso, né? Então é o ator que está se abrindo para uma relação extremamente singular, de individual. Aí eles, claro, aí entregou para ela e ela começou a criar novas histórias dentro da mesma música. Quer dizer, é o indivíduo que é importante, é o sujeito que importa, é essa capacidade criadora que importa, né? Muito bem, então isso é um outro ponto, né, para vocês. Primeiro, as forças ativas e reativas, o quanto nós estamos utilizando o corpo e respeitando ele, e a individualidade também importa. Isso que eu toco, que eu cheiro, esses meus sentidos importam para conviver com as pessoas, né? Tem um outro ponto que eu acho essencial de a gente falar, é o seguinte. A Ângela pediu para eu construir um capítulo só sobre isso. O riso. Cara, quando eu fui estudar sobre isso, eu fiquei encantado. O riso, uma pessoa estudar sobre o riso,
Pois fiquem sabendo que tem gente que estuda sobre isso. E tem coisas formidáveis para a gente falar a respeito disso. Desde a mais remota antiguidade, o riso foi sempre considerado a pior das artes. Né? Platão ele respeitava os poetas, os comediantes não. Porque ele considerava que a arte, por si só ele já não gostava de arte, porque a arte era a imitação de uma verdade. A verdade que a gente vê pelos nossos sentidos já é uma imitação de uma outra verdade. Então a arte imita a imitação da verdade, portanto ela é um nada, né? Ela é na verdade uma enganação. Né? Ele só gostava dos poetas por quê? Porque era a verdade da transcendência falando pelo poeta. Então ele estava mais próximo de pessoas que diziam a verdade, que eram os deuses, né? Então o riso para ele era terrível. Para Descartes era o mesmo pensamento platônico, né? O riso ele te impedia de chegar numa verdade. As pessoas que se entregavam para a comédia eram pessoas pueris, eram pessoas que eram vãs, né? Eram pessoas que não estavam querendo saber de uma verdade maior. Na Idade Média, a igreja só aceitava 2 tipos de alegria. Uma que era interior, por você estar fazendo parte do caminho da salvação, e a outra era de saber-se filho de Deus. Nenhuma dessas alegrias era para sorrir. Então era uma alegria de satisfação interior. Então dominava a paixão e a virtude de austeridade. Você tem que ser um austero. Sorrir é um sinônimo de fraqueza. Quem assistiu aqui o filme Em Nome de Deus? Em Nome da Rosa. Em Nome da Rosa. Então, o filme Em Nome da Rosa, que é baseado na obra de Umberto Eco, que era estudioso muito dessa cultura da Idade Média, sabe que... eu vou contar o filme, pessoal, certo? Hã? Então, a grande polêmica era porque havia, dentro do mosteiro, estava havendo vários assassinatos, né? E descobriu-se que as pessoas que estavam morrendo é porque elas descobriram um tipo de literatura que estava fazendo com que elas rissem. O assassino estava tentando matar as pessoas que estavam no mosteiro porque elas estavam cometendo um grande pecado, que era entregando-se ao riso. E a gente pensa assim, meu Deus, né? O pobre lá no meio da noite, isso aí que eram os copistas, né? Fazendo a tradução do livro, as cópias do livro e bolando de rir. Aí vinha um assassino e matava. Por quê? Porque o riso, se a pessoa começa a se entregar ao riso, quem vai impedir que daqui a pouco ela ria de Deus? Que ela destrone verdades. E a comédia ela tem esse lado de destruir verdades, destronar autoridades, né? Se você for assistir o canal do Porta dos Fundos, tudo que eles não têm medo de detratar ninguém, né? A quantidade de vídeos que eles lançam contra Jesus, até mesmo Jesus entrou no tiro deles, né? Contra Jesus e contra até mesmo Deus é incrível. E um bocado de gente não curtindo, mas enfim, pois não. Mas ela não pode ir com Deus, ir com Jesus. Então, Você vai chegar nesse ponto. vou. É fácil. Inclusive o nome do teatro do Tid, né, é o Riso de Deus. Se o Tid vivesse na Idade Média, ele era queimado na hora, né? O riso de Deus, como assim Deus ri? Deus é a verdade sempre é uma questão austera, né? Na Idade Média, a primeira pessoa, claro, sempre existe uma contracultura quando a gente está no meio das... Então, essa é a cultura dominante. Sempre existiam os heréticos que acreditavam que não era tão austero assim, né, e tudo mais. Mas dentro da história oficial da Igreja, o primeiro elemento que a gente viu contra-argumentando isso foi Francisco de Assis. Francisco de Assis ele cantava sorrindo, né? Isso quem fala é o historiador Jacques Le Goff. E ele teve 3 grandes originalidades, Francisco de Assis. Ele não só colocou o riso como sendo uma possibilidade, como ele colocou a mulher como sendo um elemento extremamente ativo dentro da igreja, que até então não era, e as crianças como sendo merecedoras de abraço, sorriso, afeto, carinho, né? Então, até então, mosteiros, escolas não eram para crianças, não eram para mulheres e eram pessoas austeras, né? Francisco de Assis ele reverteu isso e, apesar de tudo, ainda foi aceito dentro da igreja. Não foi queimado, na verdade, foi abraçado, né? Então, a alegria franciscana é uma alegria de uma pessoa que ri com Deus, né? Então, é isso que a gente vai perceber.
E aí a gente tem uma grande diferença de dois tipos de riso, né? E até mesmo em escolas de palhaço. Tem escolas de palhaço que dizem que é a escola cearense. A escola cearense utiliza muito esse tipo de riso, que é o riso do escárnio, que é o que o Porta dos Fundos também faz. O riso do escárnio é o riso que eu provoco o riso nas pessoas porque eu mostro o defeito das pessoas. Eu mostro qual é o seu defeito. É o nanico, é o careca, é o caba da cabeçona, né, e tudo mais. Então, esse é o tipo do escárnio. Eu estou provocando, eu estou na detração do outro, né, no desprezo do outro, eu provoco o riso dos outros, né? Então, é um tipo de riso. Mas tem um riso que é muito comum, é inclusive defendido por uma grande escola francesa de palhaços, do Jacques Lecoq, muito comum. Ele diz que a essência do riso é fazer com que as pessoas riam de si. Então, o palhaço do Jacques Lecoq é aqueles que entram dentro do palhaço e eles mostram o seu próprio ridículo, a sua própria pequenez. Mostram para os outros o quanto, olha como meu nariz é grande, olha como eu sou pequeno, gordinho, achatado. Qual que era o riso do Chico? Ele tinha uma mistura, né? Porque o Chico Anísio, ele encarnava muito personagem em que ele mostrava o ridículo do personagem, né? O vampiro brasileiro, né? Que era todo desajeitado. A ideia que a gente tem de vampiro é um vampiro, né, que vai matar as pessoas, sugar o sangue. E o vampiro brasileiro, você ria dele tentando ser vampiro, né? Mas em alguns momentos, por exemplo, na escolinha do professor Raimundo, ele jogava papel nos alunos, né, e rebatia com grosseria, né? E a gente ria de ele mostrando o quanto o aluno era ruim, né? Tem os dois tipos de riso. No hospital, olha que interessante, né? No hospital, qual desses risos que a gente pode colocar, né? Eu posso chegar para uma criança que ela está sem cabelos e dizer, tá careca. Então, para a gente estudar o palhaço, a gente tinha que seguir a escola francesa do Jacques Lecoq. Quando a gente chegava lá dentro do hospital, a gente mostrava. As crianças se sentem ridículas, né? Se sentem inferiores, menosprezadas. As crianças que estão do lado de fora, elas se olham como sendo inferiores. Pô, eu podia estar brincando de bola e eu estou aqui internada. O palhaço chega lá e mostra o quanto ele é muito pior do que ela. Eu sou muito mais feio. Ele não diz assim, né? Mas olha o quanto eu sou feio, o quanto eu sou gordo, o quanto eu manco, né? E é engraçado quanto as crianças elas se reconhecem e até mesmo gostam de maltratar os palhaços. Às vezes elas gostam. Quer dizer, é uma forma de empoderamento delas. Rapaz, tem um cabo que é pior do que eu. Olha como ele é ruim, né? E aí ela passa a ter um outro tipo de percepção e ri dele e tal, e tem catarse, né? Passam esses sentimentos para fora e no final sentem falta. O palhaço vai embora, já vai embora. Fica mais um pouco. Por quê? Porque eu vou voltar para o meu mundo em que eu sou pequeno. E quando você está aqui, eu sou grande. Eu posso cavalgar em você. Você me permite que eu corra pelo corredor. Você me permite que eu saia um pouco das regras. Né? Então, elas sentem essa falta dessa liberdade que esse tipo de riso dá, né? Essa desordem. Perfeito. A desordem. E aí, a grande questão que esse riso traz, nas escolas filosóficas modernas, o riso tem sido muito mais aplaudido do que qualquer outra arte. Interessante, né? Muito mais aplaudido do que qualquer outra arte. Por quê? Porque o objetivo das escolas filosóficas modernas é mostrar o quanto a gente sabe pouco. O quanto, na verdade, o diferente é que parece que tem que protagonizar, né? É a diversidade que importa. E quando você faz esse tipo de riso e que provoca desordem, você está pedindo para que aconteça novas verdades, né? Por exemplo, a criança se empodere. Quando eu entro dentro do hospital e permite que ela se empodere, agora ela não é motivo de riso, eu sou o motivo de riso dela e ela pode rir de mim, né? Ela começa a mostrar a vida que até então ela não tem, porque ela tem que estar lá seguindo as regras da enfermeira, a prescrição de tomar um antibiótico sempre tal hora, de ficar calada, de ficar quieta, né? Pelo objetivo da cura dela, um objetivo maior, né? E o palhaço, quando chega lá, ele dá uma brisa de liberdade e permite que outras verdades comecem a florescer dentro daquela enfermaria, né? A corrida, né? Enfim, até mesmo às vezes até um pouco de sujeira, não programada, mas, por exemplo,
Eu estava brincando uma vez com uma criança e aí a bola caiu no chão. E aí tem aquela velha matar a bola, né? Então a gente estava brincando de passar a bola um para o outro e aí, pum, ela matou a bola. Quer dizer, ela parou de quicar, ficou ali no chão. Meu Deus, a bola morreu. A gente vai brincar com essa palavra, né? Aí a criança, ela não morreu. Olha, quase um Jesus, né? Só que em outro contexto. Ela não morreu, ela dorme. Aí ela pegou a bola, que a gente brincou por todo o chão, foi lá para a cama dela, colocou a bola na cama e colocou o lençol em cima, assim, ó. Matou a enfermeira. Matou a enfermeira, né? É. Então, assim, mas permitiu que ela tivesse essa brisa de liberdade e tudo mais que ela precisava e tal, né? Então, assim, então esse momento é um momento muito importante para nós levamos, como entrando no hospital, nós levamos esse outro tipo de verdade, essa graça, essa graciosidade, né? Por fim, eu acho que a gente poderia parar dentro dessa reflexão. Eu encontrei no final das minhas pesquisas, eu encontrei um autor muito legal, um autor chamado Bergson, né? Henri Bergson. O Bergson, quando vai falar sobre o riso, ele acaba caindo nos mesmos erros de todo mundo, né? Quando ele fala especificamente sobre o riso, ele diz que o riso ele é o espírito mecanizado, né? Para o Bergson, toda vez que você tem liberdade na vida, você tem o espírito, né? Você vê o espírito na vida quando você vê liberdade. Tudo que é matéria é um espírito que passou por ali e se cristalizou, né? Por exemplo, quando ele fala isso na evolução humana, o espírito ele está criando. Quando você vê uma forma na matéria, é porque ali o espírito foi cristalizado. Só que para o Bergson essa cristalização é um pouco negativa, que é como se fosse parado, né? Estanque. O espírito é leve, solto, ele voa. A matéria ela é parada, ela é estanque, ela é densa. Quando ele vai explicar sobre o riso, ele diz: o riso é um momento do espírito que foi mecanizado, né? Quando ele pensava nisso, ele pensava naquele tipo de escárnio, né? Ele pensava no riso escárnio, que era o riso que eu vou te imitar, né? Eu sempre procuro o que está de pior em ti. E o espírito sempre é criação, portanto ele vai para o melhor, né? Então o Bergson ele pensava nisso. Mas dentro da obra do Bergson, ele fala sobre o espírito e sua função criadora, gerando o belo, né? Quando um palhaço entra dentro do hospital, pega uma seringa que é para fazer injeção na veia, inclusive a criança dentro do jogo, eu digo palhaço, mas eu estou fazendo o jogo brincante, né? Quando a criança pega a seringa, que tem só uma definição, a seringa é para injetar fluidos em algum lugar, né? Quando ela pega isso e diz, é um foguete, o que foi que ela acabou de fazer se não criar? Ela acabou de criar. Foi um movimento do espírito dentro da própria matéria. Ele transcendeu a matéria, ultrapassou o que a matéria me oferecia e disse, é outra coisa. E, no entanto, isso também é riso. Na hora que você olha para uma criança dizendo assim, isso não é uma seringa, isso é um foguete, você tem vontade de rir. Esse riso não é um riso de deboche. Pode até ser para quem olha com a criança com o sintoma inferior, mas a pedagogia moderna olha cada vez mais a criança como dizendo assim, que fantástico. Ela pegou um objeto que tem um conceito bem definido, bem estruturado socialmente, ela desconectou o significado do objeto, isso não serve para o que a enfermeira diz, pegou um significado de outra coisa, completamente diferente, e ela aclopou nessa matéria, provocando uma visão minha completamente inovadora. Essa criança acabou de provocar uma das coisas mais criativas que tem para o cérebro dela. Quando uma criança ela pega enfim, quando eu era pequeno, eu pegava as cadeiras da minha mãe e transformava em naves espaciais, né? Minha mãe ficava louca, porque eram cadeiras pesadas, inclusive uma delas quase que decepa o meu dedo. Sobrevivi, criança tem que ter cicatriz, né? Eu pegava as cadeiras e aí a gente criava casas, aí colocava o lençol em cima, aí era cabana, aí eu transformava em naves espaciais. Eu salvei o universo tantas vezes, pessoal, mas muitas vezes.
A vara que eu tinha para tirar a goiaba, geralmente eram lanças eletromagnéticas que destruíam os piores monstros que você podia imaginar. Tudo isso eu salvei o universo dentro da minha própria casa. Teve uma vez que eu tirei todo o guarda-roupa da minha irmã, retirei todas as camisas dela, porque eu precisava de um lugar para vigiar a casa. Então eu peguei todos os meus botões e coloquei lá dentro do guarda-roupa dela, e eu estava vendo tudo o que estava acontecendo na casa dentro do guarda-roupa dela. Era o meu lugar secreto de vigiar toda a casa. Eu sabia quando é que o ladrão estava entrando. Isso foi logo depois que a nossa casa foi roubada. Olha como é que o universo da criança vai... Onde é que o universo da criança vai entrar? O que é que ela está fazendo? Destruindo a realidade? Pelo contrário, ela está somando significados dentro dela. Quando você olha para isso, dá vontade de rir. E, no entanto, é um dos processos mais criadores que tem, né? Então é esse tipo de riso que, na verdade, acontece dentro do hospital, né? É o riso de criação, é o riso de uma desordem que provoca um outro tipo de ordem, né? No geral, foram essas as conclusões que a gente tirou, né? Desses 2 anos. Foram 2 anos de pesquisa, mas, na verdade, foram 10 anos seguindo esse projeto, né? Então, estou ao seu dispor para dúvidas e considerações. Pois não? Aí, os dois, né? Chega lá e fala, olha, isso aqui é um foguete. Na primeira vez que eu fui, quem fez foi a criança, né? Mas o palhaço, ele tem disso, né? O universo do palhaço, ele vê coisas engraçadas e ele já coloca na manga, né? Aí da outra vez, aí você vê uma seringa e diz assim, olha, isso daqui é a criança, uma seringa. Ele, não, um foguete. Mas ele aprendeu com a criança anterior, né? O palhaço tem dessas, né? Mas o que você disse é uma coisa interessante, né? Dentro dessa arte do palhaço, geralmente você não liga muito para o protagonismo, assim. O que importa não é o que já está feito, né? É o que nós criamos dentro da relação. Isso é uma coisa fantástica. O que importa dentro dessa arte é o que está sendo em jogo. Por exemplo, quando você olha para o teatro, o tradicional, você já tem personagens fixos, né? Eu te dou um texto para você ensaiar e você é esse personagem. Todo o trabalho do ator é o ser, na excelência da minha arte, o que esse personagem quer que ele seja. Eu vou criar tudo, mas para eu ser esse personagem, né? Então, de qualquer forma, eu estou delimitado por um texto. No palhaço, eu tenho um personagem. Só que esse personagem, ele está livre para ser qualquer coisa. E ele se modifica dentro do próprio jogo, né? Por exemplo, nessa questão de ordem e desordem, tem 2 palhaços que materializam muito isso. A ordem, eles chamam que é o palhaço... Geralmente o palhaço que quer a ordem é o palhaço branco. E o da desordem é o Augusto. É o bobo e o mandão, né? É o Didi é o bobo. E o Dedé, que é o mandão, né? O gordo e o magro. O gordo era o mandão, o magro ficava sempre fazendo as travessuras, né? Então sempre tem essa dualidade. Mas, quando a gente está em cena, todos os mestres de palhaço dizem, você não é nada. Você tem um personagem, tem sua história própria, sua forma de ser, sua forma de andar, de falar, mas em cena, no jogo, você não é nada. O jogo vai dizer quem você é, né? Então, várias vezes eu cheguei e tinham crianças que eram mais recatadas e eu dizia, faça isso, faça aquilo, e ela, tá bom, não sei o quê. E, na verdade, a gente brinca mais com um palhaço e o outro. Um palhaço olha para o outro e diz assim, você tem que fazer isso. Claro, chefinho, claro, pois não, vamos lá. Você agora faça isso. E as crianças adoram, né, ver essa relação de poder. Só que quando eu chego para a criança, geralmente o inverso acontece. Eu, que sou o mandão com o meu palhaço, a criança diz assim, agora sente que eu vou cavalgar em você. Pois não, peraí. Quer dizer, ela me transformou no Augusto, ela me transformou no bobo, né? Então, às vezes acontece isso, né? É o tal, isso é interessante, né? Eu sou o médico. Vamos brincar de médico. Aí a criança pega e diz assim, mas eu é que vou dar a injeção de você. Ai, meu Deus, socorro! Aí eu saio correndo, pelo amor de Deus, alguém me salva, ele vai me dar uma injeção. Aí ela se transforma em médico dentro dessa relação. Eu tinha chegado para poder ser o branco e ela se transforma no branco e me torna em Augusto. Pois não. Mas você tem um script para começar a falar assim, startar brincadeira? Então, o palhaço geralmente ele tem cartas na manga, né? Que eles chamam de gags. Gags são jogos de palhaços extremamente conhecidos, né? Por exemplo,
Um que é muito clássico. Você está aqui lendo um jornal, aí chega um cara que quer ler o seu jornal. Ele não tem jornal nenhum. E aí, o seu objetivo dentro do jogo é não permitir que ele leia o jornal. E o objetivo dele é sempre tentar. Ele vai ficar assim e tal, você vai ficar saindo. Os dois são palhaços. Um é branco, que está dando a ordem que não pode entrar dentro do meu universo privado. E o outro é o cara que é intrometido mesmo, que é inclusive extremamente ingênuo. Mas por que será que ele não está deixando eu ler, rapaz? Eu queria ler essa... O senhor podia, né? Então, isso é uma gag universal, né? Só que dentro dessa gag existem 1000 possibilidades, né? Por exemplo, uma criança está ali dentro da enfermaria e ela está lendo um livro. Lembrei da gag. Vou chegar perto dela e vou... gostaria de ler o seu livro junto com você? Ela, não. Ah, tá bom, desculpe. Nem um pouquinho? Aí começa. Ali começou o jogo. Não gosto de você. Ah, não, com certeza, você tem razão. Mas por que você não gosta mesmo? Só essa página, só essa página. Aí daqui a pouco ela... Às vezes tem crianças que se fecham mesmo. E aí a gente realmente respeita o não. Mas tem crianças que aí começam a brincar. Elas entendem a brincadeira e aí começam a rir, aí dizem assim, você nunca vai ler no livro, nem toda na eternidade, nem nunca mais, nem depois, nem amém. Aí ela já começa a entrar no brincadeira e ela gosta, e você percebe que o objetivo dela é lhe colocar no seu canto. E o seu objetivo é fazer com que cada vez mais ela tenha o poder de me colocar no canto. Mas só um pouquinho, eu posso ler nem... Só o número eu posso ler, só o número. Tá bom, olha aqui, aí ela fecha. Mas foi muito rápido, aí pronto, aí foi-se embora. Né? Pois não? Essa conduta, não sei se é terapia, o resultado, em termos clínicos, assim, em termos de cura, de melhora, então, tem mostrado assim, muito resultado? Eu não fiz pesquisa a respeito de eficácia terapêutica, né? Eu pesquisei algumas coisas que mostram o efeito do riso sobre o corpo humano como sendo enriquecedor e propiciador de melhora, né? Porque libera os tal dos endorfinas, que diminui dor, né? Diminui o estresse do hospital, portanto a criança fica mais dócil, mais amena para receber o tratamento, né? Você percebe que tem alguns estudos mostrando que as crianças elas têm menos nível de estresse, melhor qualidade de estadia em internação hospitalar. Mas a associação etiológica, né? A associação de fato de brincadeira gerar menor período, ela isolada, ela por si só, né? O riso que foi provocado, por si só, diminuir a estadia da criança lá, provocar melhora, isso eu não encontrei. Mas o interessante é o seguinte, às vezes eu até brinco com isso, né? Teve uma vez que eu fui dar uma palestra na faculdade de Direito a respeito disso. E aí eu comecei a palestra brincando, né? Bem sério, né? Fiz o jogo da seriedade. Na Universidade de Wisconsin, foi detectado que as crianças que receberam mais visitas de palhaço, elas tinham aumentado a mortalidade delas intra-hospitalar. Os advogados tudo querendo me prender, né? Que é isso? Vamos acabar com esse projeto e tudo mais. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas no final, o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer o seguinte, cá entre nós, né? Isso a gente vai ajudar em cuidados paliativos, né? Vai ajudar em cuidados paliativos. A gente, às vezes, busca muito uma vida que ela é cheia de longevidade, né? Longevidade. Eu quero que minha vida se prolongue cada vez mais e sempre. E aí eu começo a fazer 1000 coisas. Eu começo a andar, né, caminhar, vou para a musculação, né, faço exercício, tomo a melhor dieta, né? Só que aí eu vou perdendo a minha própria vida dentro de uma vida maior. Cara, viajei por 1 ano, vamos sair? Não, não posso, porque eu tenho que ir para a musculação. Cara, hoje vai ter uma super festa. Não, eu não posso, porque tem muito alimento lá que realmente vai me matar antes do tempo. Né? Quer dizer, a gente, em busca de uma longevidade, a gente perde o sentido de por que a gente está vivendo mais. Eu, por exemplo, eu voltei a malhar, a fazer exercício, porque, enfim, a obesidade me capturou e tudo mais. Mas eu tenho um objetivo muito forte na minha mente. Eu quero fazer isso porque eu já não estou mais aguentando nem brincar com meu filho. Então eu tenho um objetivo disso. Meu objetivo não é nem muito, eu vou ganhar mais 3 anos de vida. E o pior que tem, né? Tem uma pesquisa fantástica que mostrou que o indivíduo que tem pelo menos 20 minutos de exercício
exercício intenso, pelo menos 3 vezes por semana, aumenta 3 anos de vida no final da vida dele, né? Mas quando eu fui estudar isso, assim, eu vou diminuir o meu peso e eu vou melhorar meu condicionamento físico porque eu quero brincar melhor com meu filho, né? Então, assim, o que eu volto para o palhaço é o seguinte, o grande objetivo ali, eu não sei se é bem a gente buscar, claro, tem que ter um conluio com toda a equipe médica e a gente tem que ir atrás de otimizar o tratamento, né? Mas, por exemplo, que acontece muito no filme do Patch Adams, se eu não tenho mais tratamento para aquela doença, geralmente a medicina para de investir. Agora que a gente está voltando nos cuidados paliativos. O médico, quando olha para uma doença e diz assim, eu não tenho mais nada o que fazer, ele perde o elan, ele perde a vontade de trabalhar por aquele paciente. Ele vai estudar outros casos, ele foge, ele nega. Eu não tenho mais nada a fazer por você. E eu, que nunca busquei a cura do paciente, eu palhaço, né? Palhaço como sendo essa figura geral, né? Universal. Eu chego para o paciente e digo assim, não, eu não quero saber quando é que você vai sair do hospital, não. Do que a gente pode brincar? Hoje, Agora, nesse momento. Não, Né? porque eu ia falar sobre fantástico, eu acho, sobre os palhaços. Só que eles estavam preocupados em mostrar o resultado. Parece que para eles, se não tivesse resultado, não tinha contato. Pois é. Aí, testou o palhaço, testou a criança. Aí, no final, ele mostrou que era importante. Uhum. Que as crianças melhoraram e tal. É. Então, eu acho que Pois é. acabou sendo positivo. No final. Não, com certeza. É porque, é como eu disse, né? A gente vive numa sociedade que ela busca muito o resultado, a produtividade, né? A eficácia, a eficiência. Esse é o tipo de paradigma. Se não teve eficácia, não teve eficiência, eu não preciso saber do que está acontecendo, né? Então, é uma sociedade que busca a quantidade, mas entre um ponto e outro, que me dá as quantidades, né? 1, 2, 3, 4. Entre o 1 e o 2, tem tanta coisa para se viver, né? Tem um infinito todinho para se viver entre o 1 e o 2. E a gente, às vezes, perde esse momento, perde esse instante. Por exemplo, deixa eu lhe dizer assim, se Jesus quisesse ter longevidade, ele não tinha feito tudo o que ele fez, né? Porque ele encarou muita gente pesada. O objetivo dele era bem claro, eu tenho que ensinar uma doutrina que vai mudar o mundo. Eu vou ter que encarar poderosos. E eu sei, ele tinha presciência, né? Tinha clara evidência, eu sei que eu vou morrer assassinado no final. Então o objetivo ali não foi longevidade, foi a busca de passar uma informação que seria salvadora para os indivíduos, né? Nas vidas particulares de cada um, né? Desculpa, mas deixa eu entender como é que funciona o processo. Então, se sai para fazer umas brincadeiras, um grupo de palhaços, lá a coisa vai desenvolvendo, de acordo com brincadeiras improvisadas, você diz assim, eu vou partir com uma determinada brincadeira e para isso eu já vou aparelhado com determinados... Pode ser as duas coisas. Geralmente você vai aparelhado, eles chamam as maletas, né? Não tem a valise do médico, né? Então tem a maleta do palhaço. E ali ele tem várias coisas que ele pode utilizar para poder começar, dar um start na brincadeira, né? Mas às vezes quando você chega lá, você vê tanta coisa acontecendo que te dá uma intuição, uma inspiração para começar uma brincadeira, que às vezes a gente passa a visita todinha e não usou nada do que a gente levou, sabe? Assim, o improviso, ele é uma ferramenta direta, constante, mas todo palhaço tem uma maleta de o que eu posso utilizar agora, né? Como é que, por exemplo, só para ter uma ideia, como é que se constrói um show de palhaço, né? Aquele show que a gente vê no teatro. Geralmente eles vão acumulando experiências do que aconteceu na vida dele, que deu certo, que fez riso e tudo mais. E aí eles jogam, aí, acho que acabou aqui, mas tudo bem, a gente já gravou já tudo. Mas aí a gente joga, eles chamam o jogo do palhaço, né? Então eles têm toda uma situação que eles construíram e aí eles vão fazendo, até tem toda uma história. Mas é interessante que se você for olhar, nunca uma história é igual a outra, sempre teve uma coisa que aconteceu, né? E que, cara, isso ficou legal, os bastidores, isso ficou legal, vamos acrescentar da próxima vez? Aí o show do palhaço vai... Por exemplo, um dos shows que agora aconteceu, do palhaço que até deu uma oficina pra gente, ele fez... Foi a brincadeira dele com o fio. Era ele brincando com o fio. E aí ele foi brincando. Aí dentro desse fio ele vai construindo toda uma história.
E aí sempre que uma coisa acontece melhor, com certeza no próximo show, essa outra cena vai estar no próximo show, entendeu? Tem até Pedro Salazarte, né? Pai, eu queria só uma sopa de pedra, pode ser? Aí, mas rapaz, é só uma pedra, tem um caldinho aí para cacear a pedra. Aí vai, colocando daqui a pouco tem uma sopa todinha, a pedra só foi o pretexto, né? Joana tinha ainda na história do riso, né? O riso como terapia. Joana sugere que a gente aprenda a rir da própria dor. Né? Eu achei isso, assim, era em autoconhecimento, e há um momento que Joana fala disso, que era essencial, em determinados momentos, aprender a rir da própria dor. Fantástico. Que é esse tipo de riso, né? Não é rir da dor do outro, porque também as pessoas, elas às vezes se consolam com essa rir da dor do outro, né? A ideia que você trouxe aí da desconstrução de algo e transformar esse algo, essa dor em outra coisa, né? Isso. Quando você trouxe isso, né? Me conectou com essa frase. Eles estavam... A ideia de transformar a dor em outra coisa. A cena que o Lecoq mostra, o Lecoq ele faz todo um trabalho de máscara. Quando ele está fazendo a oficina dele, de construção do palhaço, ele faz todo um trabalho de máscara, um trabalho intenso e tal. Aí lá no final é que eles vão trabalhar sobre o palhaço. Aí lá no final, certo, pessoal, agora a gente vai fazer uma cena de improvisação. Vamos lá, vá ali para frente do palco e tente fazer a gente sorrir. E aí eles ficam tentando inventar, sabe? Aí eles ficam em cima do palco, aí inventa aqui, inventa ali e ninguém ri. Ninguém ri nada. Aí daqui a pouco diz assim, não consigo não. Desistiu total, espontaneamente. Aí o pessoal, porque aquele momento foi o momento que ele não estava tentando ativamente fazer as pessoas rirem com o que estava ali. Naquele momento ele mostrou o ridículo dele. Sou incapaz, sou um abestado, não consigo fazer essas coisas. Aí o pessoal riu. E por que a gente riu? Porque foi esse momento que você foi sincero com a gente. Você mostrou a sua pequenez, o seu ridículo. Pequenez é ridículo. É aquilo que você tem de ruim e que nos faz rir. Só esse detalhe. A ideia, você usa no figurino do palhaço, você usa na máscara, na maquiagem do palhaço. Para você construir seu figurino, sua maquiagem, o objetivo é ressalte aquilo que você tem de pior. Então, por exemplo, eu fui usar um figurino, eu coloquei uma calcinha bem apertadinha e coloquei lá para dentro para o meu bucho ficar bem à mostra, né? E aí, no meu rosto, o meu nariz ele é batatão. Então, eu coloquei um nariz um pouco maior para poder realçar esse batatão do meu nariz, porque o meu rosto ele é construído dentro desse batatão, né? E aí, a minha bochecha, para ficar mais realçada, eu coloquei umas bolinhas vermelhas para o pessoal olhar a bochecha, né? E os meus olhos geralmente se arregalam. Eu coloco um pouco mais de arregalado aqui nos olhos, entendeu? Quando você faz isso, sabe, para não perder essa quando você, Alan, faz isso por muito tempo, ridiculariza aí, voltando para a ideia de Joana, né? As dores também ficam mais fáceis. Quando você vive isso, de lidar com isso, né? De em algum momento ser ridículo para o outro né? As tuas dores também se transformam ou não há conexão? Há conexão total. Só que o interessante é assim, eu acho que a forma como eu aprendi de valer isso, acho que é no maior da situação. Eu aprendi a ser sincero com o que eu tenho de ruim. Né? Assim, se eu quiser chorar, eu choro. Isso o palhaço tem muito, né? Se eu estou com raiva, eu mostro que estou. Geralmente, para as pessoas, a gente está convivendo nas pessoas que tem mais ao nosso redor, né? Se eu tenho uma vaidade, eu digo que tenho. Se eu tenho um orgulho, eu digo que estou com esse orgulho agora. Né? Vamos trabalhar isso junto no nosso jogo da nossa relação? Né? E aí dali, às vezes, surge a questão de nós rirmos de nós mesmos. Vixe, como isso era pueril, né? É exatamente isso que tem. Quando você está se mostrando. Como é que é a maquiagem da pessoa comum? Tá. Como é que é a maquiagem da pessoa comum? Né? Eu tive uma amiga, pelo amor de Deus, ela dá plantão demais, né? Eu chamo ela de Mal, porque a gente brinca um com o outro, né? Mas Mal, pelo amor de Deus, olha, tu tá muito branca, né? Tu colocou uma maquiagem muito... Aí ela pegou e mandou uma foto pra mim no WhatsApp, com maquiagem e sem maquiagem.
tinha uma olheira tão grande aqui, pelo amor de Deus, e aqui a sobrancelha dela e tal, aqui cheio de falhas na bochecha e tal. Aí percebeu que eu uso maquiagem? Quer dizer, a nossa maquiagem do nosso dia a dia é para esconder as nossas falhas, né? Aí o palhaço ele já vai em outro canto. Eu quero que você perceba exatamente onde eu estou falho, entendeu? Inscrições.